Senhor presidente, esse terreno aí, eu acho que já é do Samaia. Depois nós temos que avaliar melhor esse negócio aí. Mas eu queria lembrar o seguinte. É interessante como, e aqui não generalizando, mas os grandes meios de comunicação são bastante interessantes. Eles conseguem fazer a população pensar aquilo que interessa naquele momento. Se alguém achar que é diferente, pode discordar. Pelo menos em pensamento, porque aqui na Câmara diz que o pessoal não pode falar, mas pode pensar. Em 2012, a França enviou ajuda militar a terroristas para destruir a Síria. Não sei se vocês lembram disso. Não justifica o que fizeram em Paris, não é isso que eu quero dizer. Os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, sustentaram Saddam Hussein até no dia que acharam que fez o papel para eles. Aí foi lá e mataram. Mas o Bush está vivo, né? Que fez pior do que ele, está vivo. São os valores, né? Que vale para um, não vale para outro. Também não acho que deva matar o Bush, também não é isso que eu estou dizendo. Aliás, matar, separar, é tudo bobagem. Tem gente ainda querendo separar, né? Separar, como se o mundo cabe fronteiras, né? Eu acho que o Tuta foi muito feliz, que eu lembro que nessa casa, quando o governo Paulo Êcio entrou, se falava de estrangeiros, e o que está hoje, forasteiros, e o que está hoje interinamente foi o que mais falou aqui, e também não nasceu aqui. Então isso é bobagem, né? Bobagem. Eu também não nasci aqui, mas vereadores até fiz um levantamento, então isso é bobagem. Fronteira, onde o cara nasceu, agora interessa onde o cara nasceu, né? Agora, é interessante, e aí eu gostaria que colocasse para frente, depois eu volto nessa, se for possível. É interessante que agora a onda, e a gente tem que ter sensibilidade sim, porque o que foi feito em Paris, ninguém concorda com o que foi feito em Paris. Só que a onda agora é botar a bandeira francesa, mas está ali. Eu não vi a bandeira do Afeganistão no seu perfil quando fomos atacados, porque é escolhido o que a gente vai botar, o que a gente não vai botar. A mídia escolheu para a gente. Eu não vi a bandeira da Síria no perfil quando fomos atacados. Isso aí está acontecendo agora o tempo inteiro. Eu não vi a bandeira da Palestina toda vez que fomos atacados. Por que eu estou colocando isso? Vou reafirmar aqui. Não para dizer que não se deva ter solidariedade com a bobagem que foi feita lá na França, em Paris. Mas para dizer que a gente tem que ter muito cuidado, porque Mariana, morreu um monte de gente lá na lama, e a imprensa aí, né? Por quê? Porque aquela famosa privatização lá, que foi uma baita sacanagem, que inclusive há possibilidade de se reverter, da época do FHC, né? Está aí as consequências. Porque a época tudo era bonito. Aliás, foi vendido a preço de banana. Se fosse o Lula ou a Dilma que tivesse feito aquilo, meu Deus, né? Mas foi o FHC, né? Não teve problema. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de honestidade com a história. A gente tem que ser um pouquinho mais honesto com a história. Fazer as críticas, sim, não tem nenhum problema, mas tem que ser honesto com a história. É interessante porque a gente agora pode passar, como por exemplo, a tal da corrupção, né? Corrupção, aí é o PT é um corrupto, né? Isso tá na moda, botou vermelho e vai para a praça, apanha, né? Eu falei aqui uma vez brincando, mas, né, o cara do Internacional, as meninas do apostolado da oração, né? Qualquer um que usa vermelho passar na praça é capaz de apanhar. Olha que bobagem, o cara não poder usar vermelho, azul, né? Verde, branco. Ora, ou é democracia, ou se critica uma coisa e depois faz outra. E aqui está aí, ó, um placar que não foi o PT que fez. É só olhar. Eu nem vou ler. É só olhar. Então a gente tem que ser... eu lembro, e aqui o pessoal gosta de bater na Dilma, né? Mas o Aécio tem alguma coisa para ensinar para a gente? Para mim, não. Para outros pode ter. Mas é para a gente ser capaz de olhar sempre os dois lados.
porque agora só se olha um. Então pode tirar. Queria dizer o seguinte também, lá na minha rua, e vale para todo mundo aqui muitas pessoas fazem. Eu tenho costume, e eu vou dizer para explicar uma coisa que eu entendo que deveria de ser assim. Lá na minha rua tem umas árvores, e ela cai as folhas, e eu tenho o costume de vez em quando lá passar uma vassoura, não só na minha calçada, mas na rua mesmo, na estrada. Agora fizeram um asfalto lá, viu? Fizeram um pedaço de um asfalto lá por cima, assim, tá meio, né? Assim, mas tem que terminar aquele negócio lá, né? Mas passou lá. Então, de vez em quando eu passo, não é porque eu gosto do prefeito, ou porque eu não gosto do prefeito, que eu vou passar ou deixar de passar. Mas onde eu quero chegar? A gente não arranca as árvores porque está caindo a folha. A gente limpa as folhas para não ir para a boca do lobo. É assim que a gente faz. Né? Porque, já falei aqui, quando a gente dá banho numa criança, a gente não joga a bacia, a sujeira fora, e a gente joga só a sujeira fora. Não precisa jogar nem a bacia, nem a criança, joga a sujeira fora. Por que coloco isso? Vou reafirmar. Corrupção seletiva é leviandade. Quem faz escolha de corrupção para condenar e salvar outra é leviandade. E tem muito disso. Tem muito disso. Né? Tem muito disso. E aí a gente vê, por exemplo, e eu tenho preocupação de falar isso, sim, mas porque se quiserem destruir a gente, destrói fácil. A Veja é especialista em destruir as pessoas, né? Depois ela bota advogado, sem aqui querer falar mal de advogado, vereador presidente que também é advogado, né? Porque é um direito de defesa, isso é verdade. Mas ela faz as contas do que custa mais, né? Então ela joga a fofoca e depois, né, vende um monte de revista para a gente, né? Eu não vou dizer mais do que eu já disse aqui várias vezes, né? Mas dizendo assim, aí ela faz a fofocada e depois ela se defende. Aí na Operação Zelotes, só para dar um exemplo, e eu tenho preocupação com o meio de comunicação, claro que eu tenho medo. Tenho medo por quê? Não do que eu faço, mas do que eles podem fazer com a gente. Se quiser, nos destrói aqui rapidinho. A Operação Zelotes, a RBS, por exemplo, está enfiada até o zóio, né? Como diz o outro, como diz o caboclo. Por que a RBS, quando fala contra a corrupção, eu fico rindo, eu digo, mas como que ela vai falar contra a corrupção se ela está envolvida na Operação Zelotes, que ela esconde e fala da corrupção de todo mundo, menos dela? Aí os articulistas, os colunistas lá, que eu não vou dar os nomes para não dar uma chance de eles fazer bobagem, aí eles vão lá e fazem defesa, falam de ética contra a corrupção. Que bobagem, não é bobagem? Vamos ser francos aqui, é bobagem. Pois eles estão envolvidos até os olhos. Aí eles fazem isso, está errado. Sabe por que eu digo isso? Porque a corrupção, ela está na sociedade, em toda a sociedade. E a gente tem que corrigir tudo, nós todos. As grandes, né, e as pequenas, que não deixa de ser corrupção. Né? Por exemplo, a corrupção da sonegação, esse negócio da desculpa, porque é muito imposto, então a gente sonega, isso é bobagem. É 17 vezes maior que essa outra que se combate. Então o pessoal faz a manifestação, que é um direito de se fazer, que até na última teve mais faixa do que gente, mas é um direito. Eu lembro também que era interessante, porque no início, quando tinham as manifestações aqui na Câmara, o pessoal era chamado de baderneiro. Né? Depois já foi democracia. É interessante, né, como a leitura, assim, ou é baderna ou é democracia. O que é? Interessante, porque cada um, né, olha do jeito que quer. Eu acho sempre que é democracia. Agora, tem que ter respeito, etc, etc. Né? Agora, manifestação para condenar, condenar seletivamente, não, para mim não tem valor. Né? Então, cada um de nós, e tenho essa oportunidade, e vou continuar dizendo, em todos os espaços, tem gente boa, tem ações boas e ações que a gente tem que corrigir, mudar, para que a gente mude tudo, porque político somos todos nós. O padre é político, né? Tem um padre aqui em Brusque, na igreja aqui, que ele gosta de bater no PT, ele bate no PT na hora do sermão, na sacristia, em tudo quanto é lugar ele bate no PT. Só que ele esconde, por exemplo, coisas do Vaticano, né? Que tem lá corrupção também, ou não tem? Tem um monte de corrupção. O Papa Francisco, coitado, está se arrebentando lá, por quê?
Porque chegou lá e encontrou aqueles cardeais envolvidos com um monte de coisa, né? Com um monte de esquema. Então, isso é para dizer, não é para dizer que a gente condena toda a igreja, né? A gente não condena toda a igreja, porque na igreja, na política propriamente dita, em qualquer lugar, existe coisas para a gente melhorar. Então, se a gente encarar assim, a gente muda a sociedade. Se não, sabe o que a gente faz? Sempre culpa o outro, né? Porque quando a gente culpa o outro, a gente sai fora, né? E as pessoas, eu acho que todos nós, a gente tem que ir mais para o jogo e não ficar na arquibancada. Na arquibancada é fácil, né? Na arquibancada o Brasil vai ganhar hoje à noite, né? Porque a gente fica na arquibancada, que é hoje à noite o jogo, né? É hoje? É hoje? Eu acho que é, né? A gente nem sabe mais direito. Mas parece que é hoje, contra o Peru, não sei se é. Alguém da plateia sabe, faz assim para mim, foi. É isso, obrigado. Né? Porque o time está tão bom que a gente não sabe mais como é que é. Mas assim, ó, a gente não fica na arquibancada, porque na arquibancada é fácil. Pô, porque o cara não fez o gol, mas não é fácil fazer o gol, tem defesa lá também, não é? Então a gente jogar é mais bonito. Acertar ou errar jogando é mais bonito. Então eu queria dizer que a eleição já teve 45 turnos, já acabou. Né? 45 turnos já, porque todo dia tem eleição. Pô, deixa o Brasil andar, né? E essa crise que está acontecendo aí, ela é muito mais política que econômica, mas ela vai pegando o econômico também, porque tem uma crise que é em nível mundial, e se a gente não se mexer também, a gente só piora as coisas. E eu continuo sendo otimista. Né? Queria rapidamente dizer que hoje à noite tem uma decisão. Eu queria dizer que o TRE de Santa Catarina, um dos juízes, já falei aqui, disse assim, que sabia que lá ia ser diferente, mas que ia votar para criar uma nova jurisprudência, não sei o quê. Os advogados sabem melhor do que eu os termos. E ele foi para lá. Lá, primeiro era a história dos 6 meses ou 1 ano. Aquilo já não é mais agora. Agora é um jornal que nem o nome do prefeito tem, que diz que foi promoção pessoal, porque agora a gente tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, né? Porque reconhecer erro é complicado, né? E aqueles juízes parece ter um problema de vista, a gente tem que dar colírio, porque hoje à noite é capaz de novo dar problema de vista lá, sei lá o que vai dar hoje à noite. Mas independentemente de qualquer coisa, eu queria dizer que a recuperação da FENARRECO, o Natal, a Felicitar, a virada do ano, o Festival da Cuca, as moradias, o Congresso da Cidade, planejamento, OP, reformas e construções de unidades de saúde, de escola, a comunicação com a comunidade, isso não vai depender do julgamento de hoje à noite, porque isso a história não vai apagar, não vai apagar, independentemente do resultado de hoje à noite. Então eu queria dizer publicamente para o companheiro Paulo, que além de amigo, e não é isso que está em jogo também, porque a gente pode ser amigo ou não, isso também não muda nada, mas do grande prefeito que foi, e eu espero que continue sendo. E digo isso muito tranquilamente. E respeitando as diferenças que tem aqui, viu, Ivan? Até o Ivan deu uma risadinha lá, né, Ivan? Respeitando todas as diferenças que nós temos aqui, eu quero dizer que eu reconheço, e a cidade reconhece o trabalho que foi feito, independentemente do que acontece nessa noite. Que eu espero um lampejo de lucidez em algumas juízes, né, que muitas vezes se confundem com deuses, né? Então a gente tem que ter, eu acho que o TSE tem que ter um pouco de humildade também, porque promoção pessoal, seu presidente, se a gente fosse levar ao pé da letra, o nosso Jornal da Câmara, né, ele faz mais promoção pessoal dos vereadores do que um jornal que mostrou as obras, e não estou falando aqui contra o Jornal da Câmara, seu presidente, para ficar bem claro, mas para dizer que aquele jornal lá mostrou apenas as obras que foram feitas, né? Isso aí qualquer prefeitura faz e foi feito sem nenhuma história de promoção, mas são visões, né, que nós podemos ter diferente. Por fim, seu presidente, dizer que a política, né, e essa casa, a política só vale a pena, né, quando a gente, principalmente, olha aquelas pessoas que mais precisam. E eu ainda fico um pouco indignado até de ver que os nossos moradores de rua estão na beirada do rio e são encontrados hoje correndo, às vezes, para outra cidade, de cidade em cidade. Acho que a gente também deve
essa nossa casa deve um pouco mais nessa questão social. Acho que a gente pode avançar mais. Obrigado, senhor presidente.